do Senhor Jesus, um privilégio mais uma vez nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas antes de estar lendo aqui a palavra de Deus, o versículo e o texto que o Senhor colocou no meu coração, eu queria te lembrar ou te orientar uma coisa. O Senhor Jesus, ele te olha de uma forma diferente da forma que você se vê. Às vezes você tem se olhado no espelho, o que o seu espelho está refletindo sobre você não é a forma que o Senhor Jesus te enxerga. E o que as pessoas que andam ao seu redor possam estar falando ou analisando a sua vida, não é a forma também que o Senhor Jesus te enxerga. Leia comigo então o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O contexto dessa palavra fala quando Samuel ele vai visitar a casa de Jessé para poder ungir Davi como rei. E o Senhor ele traz uma orientação para Samuel porque Davi ele era o menor de sua casa. E talvez com os olhos humanos, Samuel poderia atentar para a aparência dos seus irmãos, por ser maior, por ser mais forte, e não atentar para o que Deus tinha colocado sobre a vida de Davi. E hoje eu quero falar com vocês sobre essas habilidades, ou sobre esses talentos que o Senhor coloca sobre as nossas vidas e muitas das vezes só através dos olhos espirituais nós vamos conseguir identificar essas habilidades. Então Davi ele tinha habilidades específicas que iria fazer com que ele se tornasse rei de Israel. E aos olhos humanos, ninguém acreditaria que Davi, aquele menininho, aquele garoto, aquele pequenininho da sua casa, seria talvez o rei de Israel e poderia até derrotar o gigante Golias, que mediria até aproximadamente 3 metros de altura. Então, devido às habilidades que o Senhor colocou em Davi, coisas já aconteceram naquela época. Eu queria também ler com você a parte que fala de Samuel ali, 1 Samuel, quando Davi ele vai levar alimento para os seus irmãos, que eles estão lá em campo de batalha. O pai de Davi, Jessé, ele dá uma ordem para Davi: vai lá, pegue alimentos, pegue queijo, leve para os seus irmãos e veja o que está acontecendo lá e me traga notícias. E esta foi a oportunidade que Davi teve de colocar as suas habilidades em prática. E a palavra de Deus vai dizer, 1 Samuel 17, a partir do versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, e ele era de cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os seus ombros. A haste da sua lança era como o queixo de tecelão, e a ponta da sua lança era ferro e pesava mais 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Davi era filho daquele efrateu de Belém, versículo 12, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você me leve a seus irmãos uma medida de trigo tostado e estes 10 pães. Corra, leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Então, no dia seguinte, no versículo 20, diz: Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado, partiu como Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e os gritos chamavam para a batalha. No versículo 34 vai falar, Davi fala: este seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando via um leão ou um urso, levavam um cordeiro do rebanho, e saía atrás deles, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então aqui eu li
a oportunidade que Davi teve de levar um alimento para os seus irmãos, e quando ele recebe essa oportunidade, ele se coloca à disposição de colocar as suas habilidades em práticas. Que habilidades foram essas? Como foi lido aqui no versículo 35. Davi era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, e quando vinha leão, vinha urso e atacava aquelas ovelhas, ele tinha que ter certas habilidades para poder livrar as ovelhas do pai dele. E ele, com essas habilidades, ele se coloca assim, disposto: eu vou enfrentar o Golias, esse gigante, e através disso nós seremos livres das garras dos filisteus. Porém, nesse contexto, tanto os irmãos de Davi quanto Saul não depositaram a confiança necessária nele e queriam tirar ele de lá. Porém, Davi ele se colocou posicionado, ele se insistiu para que continuasse. E ele, com a ajuda de Deus, ele foi diante daquele filisteu. Mas uma coisa nós devemos prestar atenção em todo esse contexto bíblico, uma história que todos nós conhecemos. Quando ele fala que vai enfrentar o gigante Golias, Saul ele coloca sobre Davi a armadura de um guerreiro. Porém, a armadura de guerreiro não era a habilidade que Davi tinha. Davi não sabia lutar como um soldado. Davi não tinha a habilidade de um soldado. A habilidade que ele tinha era de pastorear as ovelhas de seu pai. E às vezes a gente coloca sobre nós habilidades que é dos outros, ou a gente até quer ter habilidades que é dos outros por achar até bonito. Nós lemos aqui também sobre a armadura de Golias, quantas coisas tinham sobre a armadura de Golias. E quando Davi ele pega a armadura de um soldado, ele não consegue ter as habilidades necessárias. Então ele coloca sobre ele a armadura, ele não se sente confortável, então ele lembra que as habilidades que estão sobre ele são as habilidades de um pastor. Então ele retira aquelas armaduras e com apenas aquelas pedrinhas e afunda, ele vai, em nome do Senhor dos Exércitos, atacar aquele gigante, e nós sabemos da história que ele vence aquela batalha, né? Então o que eu quero trazer para a nossa meditação hoje? Existem dons, existem talentos, existem habilidades que desde o ventre da nossa mãe o Senhor colocou sobre mim e sobre você que está nos assistindo. Que essas habilidades precisam aflorar para que nós venhamos vencer as batalhas que o Senhor tem colocado diante de nós. Então não deixe que essas habilidades fiquem engavetadas, não deixe que essas habilidades ficam escondidas, ou então não tente usar habilidades de terceiros sobre a sua vida, porque as habilidades que está sobre você e sobre mim são habilidades únicas, e não despreze a habilidade que Deus colocou sobre você, porque através de 5 pedras Davi venceu um gigante. E você, com que você tem vencido as suas batalhas? Comece a pedir ao Senhor direção, comece a pedir ao Senhor orientação, para que essas habilidades venham estar sobre as suas mãos, e através disso todas as batalhas que estiver diante de nós, nós vamos vencer, porque em nome do Senhor dos Exércitos, nós somos mais do que vencedores. Amém? Fique com Deus.